Boa noite. Estamos hoje, dia 15 de junho, num encontro do GISP. Aliás, mais um encontro do nosso grupo de estudos em ecofisiologia do estresse de plantas. E hoje temos a satisfação de ter conosco, como especialista, o engenheiro agrônomo Gesimiel Viana. É um nome difícil, mas eu pronunciei certinho. E o tema de hoje, para nós, é um desafio muito interessante, porque nunca estudamos esse tema não dessa forma, né? Com essa visão da memória epigenética, da resiliência de plantas a estresses abióticos. Então, Gesimiel, hoje você tem aqui um grupo de pessoas que realmente precisa lhe escutar para entender esse tema. Vamos tentar ir um pouco além de por que a girafa cresceu o pescoço. E quando a gente vê falar em memória epigenética, vem aquele clássico exemplo de por que as girafas desenvolveram aquele pescoço tão longo. E, na verdade, para nós aqui do Vale do São Francisco, que trabalhamos com uma fruticultura submetida a estresses constantes, principalmente abióticos, esse tema é, de fato, muito importante. Então, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, queremos agradecer pelo aceite ao convite. Eu sou a professora Ana Rita, como já foi apresentado pelo João Marcos, e esse grupo, como ele também falou, existe desde 5 de março de 2020 e iniciou muito pequenininho, muito modesto, coordenado por mim, Jonatas, Eduardo e Elson, e agora a gente ousou dar um passo maior, aliás, 2 passos bem grandes, que foi consolidar a nossa ação na pesquisa aplicada aqui no Vale do São Francisco, principalmente voltado para a viticultura, mangicultura e também na cultura da cebola. Estamos engateando também em outras ações. E, de fato, além disso, isso nos levou a aprender muito mais e aumentar a nossa conexão com o setor produtivo, que esse é o nosso grande diferencial. Então, seja bem-vindo e eu tenho certeza que o que vamos aprender hoje vai ajudar a melhorar aquilo que a gente faz. Muito obrigada. O moderador da noite vai ser João Marcos, mas se Jonatas tiver alguma mensagem ainda para transmitir, a hora é essa. Eu pego aqui o meu caderninho de estudos e aproveito para silenciar o meu microfone e escutar o que você tem a nos ensinar sobre esse tema tão interessante. Tá, antes de mais nada, eu já deixo aqui meus agradecimentos ao grupo de vocês de pesquisa, que é um assunto que muito me interessa, que é a fisiologia do estresse, e condicionado também às questões genéticas que alicerçam a base da vida. Então, eu vou iniciar aqui a minha apresentação, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Gesimiel, só um minutinho, deixa o pessoal que entrou aqui, deixa eu explicar um pouco como vai ser a dinâmica que a gente combinou, certo? As perguntas, elas vão ser direcionadas no final da apresentação, mas a qualquer momento você pode colocar a sua pergunta aqui no chat, eu vou estar monitorando, e aí na hora oportuna eu passo para a Gesimiel, certo? Claro que a gente sempre dá prioridade ao pessoal que queira abrir um microfone, queira falar, queira debater com a gente, se sinta-se à vontade. Como a gente já falou aqui, é um ambiente totalmente descontraído, na verdade, uma troca de informação, né? Então é isso. Gesimiel, desde já agradeço, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para passar esse tema que, particularmente, eu nunca estudei a fundo nessa visão. E é sempre uma honra ter você aqui com a gente, tá certo? Obrigado. Todos tá compartilhando a minha tela com vocês? Sim. Pronto. Sim. Tá, então, gente, boa noite a todos e a todas. Eu vou iniciar aqui, então, um tema que talvez seja novo para alguns, também foi novo para mim, e que é sobre a memória epigenética na resiliência de plantas a estresses abióticos. Antes de mais nada, a epigenética é um dos assuntos aí que vem ganhando destaque na ciência, porque ela passa a explicar muito dos porquês que ainda inexistem e existem dentro da ciência, tá? E para chegar à memória epigenética, é importante a gente ter a principal contextualização dos vegetais, das plantas em si,
é o fato de serem organismos sésseis, ou seja, possuem capacidade inexistente de locomoção, tá? E por ser, não possui, na verdade, possuir essa característica, as plantas elas estão sujeitas a fatores relacionados a pragas, a doenças, que são definidas como fatores aí bióticos, assim como fatores relacionados ao clima e ao solo, que são fatores abióticos. E dentro desse contexto, é importante a gente ter em mente o seguinte, que os fatores em si, eles não permanecem em uma certa constância ao longo do tempo e nem do espaço, tá? Existem certas flutuações ao longo de um ano, principalmente aquelas condicionadas a eventos climáticos como chuva, de seca, até mesmo as condições ali inerentes aos solos. E dentro de um contexto onde existe aí uma certa projeção quanto a mudanças do clima, surge uma preocupação crescente, porque as projeções preveem que eventos climáticos extremos tendem a ser recorrentes e intensos. E dentro dos fatores, os abióticos, por conseguinte, eles demonstram aí de maiores limitações, principalmente a nós seres humanos, porque é muito difícil para nós controlar, por exemplo, uma chuva, um período prolongado de estiagem, e enfim. E considerando os fatores abióticos, as plantas elas estão sujeitas a fatores relacionados à temperatura, à presença de sais, à seca, a inundações, ao frio e metais pesados, tá? E muitos desses estresses, eles apresentam-se sobre as plantas não de forma isolada. Há uma sobreposição de muitos desses fatores entre si, o que mostra aí uma certa complexidade, tá? Então, a presença concomitante de mais de um estresse surge a necessidade de mecanismos adaptativos muito maiores sobre esses organismos, já que são organismos que não têm essa capacidade de se locomover em uma situação adversa. A gente precisa entender também que as plantas, elas sempre vão buscar a homeostase com seu meio. Isso significa dizer o quê? Que todos os processos metabólicos, fisiológicos, bioquímicos, eles tendem a seguir uma certa regulação, uma certa aí, constância. Então, qualquer fator que induz aí uma mudança dessa constância induz um estresse sobre esse organismo. Então, como forma de sobrepujar esses efeitos deletérios dessas condicionantes limitantes, os vegetais eles passam aí a desempenhar um número grande e diferenciado de respostas aclimatativas a estresses abióticos. Falo aclimatativa porque também tem uma diferença entre aclimatação e adaptação, sendo que a aclimatação são aí mecanismos transitórios que são desenvolvidos pelos vegetais capazes de gerar uma resposta homeostática eficiente a fim de contornar essa adversidade ambiental, tá? Então, dentre as respostas de aclimatação que podem aí ser desenvolvidos pelos vegetais, estão a ativação de fatores de sinalização, que é um principal fator que vai aí demonstrar para aquele organismo que ele está em uma condição inóspita à sua sobrevivência. Também a acumulação de solutos compatíveis. Um exemplo clássico é carboidratos, que podem aí ajudar na osmorregulação com esse ambiente. Também pode ser citado a síntese de proteínas de estresse, também o metabolismo antioxidativo aprimorado, porque, de fato, considerando todos os estresses, juntando todos eles, o que é comum a todos é justamente a superprodução de espécies reativas de oxigênio, tá? Para quem não sabe ainda, as espécies reativas de oxigênio são formas reativas de oxigênios que facilmente se ligam a outras estruturas, a outras macromoléculas. Apresentando essa facilidade aí de ligação com outras macromoléculas, ao se ligar essas macromoléculas, como, por exemplo, os estruturais, como assim presente nas membranas celulares, nas membranas de algumas organelas, esse oxigênio, ao se ligar a essas macromoléculas, elas induzem como resultado um processo de desestruturação aí daquela organela em si. Então, o estresse induz
a produção exacerbada dessas espécies reativas de oxigênio necessita, então, como um mecanismo regulatório das espécies em si, em ambientes adversos, é justamente um sistema antioxidante, seja enzimático ou não enzimático, capaz aí de retirar essas espécies reativas de oxigênio, tá? Além disso, pode ser citada a homeostase de íons e compartimentação, que é muito comum, principalmente na região Nordeste, a presença, por exemplo, de elementos como o sódio, problemas de salinidade. Então, a planta ela pode compartimentalizar algum desses elementos, como cloreto e sódio, a fim de que esses elementos eles não possam estar ali no meio citoplasmático, causando aí alguma adversidade ou alguma limitação ao processo normal do metabolismo celular. Também tem sim o transporte de membrana facilitado, porque numa condição limitante de sobrevivência dessas espécies vegetais, não existe o porquê de haver uma maior limitação aí na absorção por membranas. Então, existem mecanismos que favorecem uma maior facilidade no transporte, por exemplo, de nutrientes, elementos essenciais, para que a planta em si ela não também apresente um outro estresse, no caso, um estresse nutricional por falta de nutrientes, tá? Também tem a acumulação de poliaminas e alguns aminoácidos, que é um principal caso, por exemplo, clássico, já estudado, que é a prolina, que é muito comum, principalmente em estresse hídrico e salino, porque é um principal osmorregulador que vai permitir com que o gradiente de potencial hídrico entre o solo e a planta, ele permaneça favorável à absorção de água, naquela condição que apresenta uma limitação na absorção de água, propriamente dito. Também tem um ajuste do equilíbrio hormonal, que vai ser, por exemplo, a regulação entre os hormônios de crescimento e de desenvolvimento, mas assim, para que essas respostas aclimatativas das plantas aos estresses abióticos, elas se concentram basicamente, justamente, na modulação quanto à alteração da expressão gênica, tá? Porque é no DNA que vai existir aí as informações primordiais que vão regular a vida, ou seja, o metabolismo celular. Eu sempre costumo dizer que o DNA nada mais é do que um livro a ser traduzido. E é nesse livro que vai possuir várias receitas capazes aí de gerar um tipo de resposta, tá? E como isso vai acontecer quanto à resposta a estresses abióticos. Então, no primeiro momento, o que vai acontecer aí na célula vegetal? A célula vegetal, ela estando em uma adversidade climatológica, edáfica, adversa, ela vai sentir através de algumas estruturas, como a parede celular, como algumas organelas, como cloroplastos, a membrana plasmática, a mitocôndrica, o retículo endoplasmático, e assim como o citoplasma. Então, nessas estruturas, vai haver ali um estímulo da produção de transdutores de sinais. Esses transdutores de sinais nada mais são do que elicitores de informação, porque eles vão captar aquela informação de adversidade e vão levar ao outro processo, que é a expressão de um gene. E muitos desses transdutores de sinais podem ser as espécies reativas de oxigênio, tá? Em determinados níveis. As espécies reativas de oxigênio, elas vão ser fundamentais em levar essa informação. Contudo, é importante ter essa cautela, porque numa produção exacerbada dessas espécies reativas de oxigênio, a planta entra em um outro tipo de estresse, que é o estresse oxidativo. Também elementos como cálcio, fito-hormônio e também alguns pequenos peptídeos, tá? E a outra etapa, após essa transdução de sinal, tem-se um estímulo aos fatores de transcrição. Esses fatores de transcrição, eles vão se ligar aí às sequências do DNA, que é referente aos genes. No caso, trazendo a estresses abióticos, vão ser genes responsivos ao estresse. E esses fatores de transcrição, eles vão ser proteínas que vão se ligar a esse sequenciamento do DNA e recrutar ali uma RNA polimerase, tá? Esses sítios. Essa RNA polimerase, ela vai fazer a etapa inicial, que é a de transcrição, que vai aí esse gene ser expressos. Seguindo a próxima etapa, como se vai acontecer dentro ali
do processo de expressão gênica, acontece basicamente da seguinte maneira, tá? Deixa eu mostrar aqui. Então, dentro do núcleo tem o DNA, tá? E dentro desse DNA vai ter um gene responsivo ao estresse. Então, a toda aquela etapa, transdutores de sinais, elementos de transcrição, que vão se ligar a essas regiões do gene, tá? Essas regiões específicas, tá? Esses fatores de transcrição. Então, esses fatores de transcrição trazem consigo a RNA polimerase. Então, essa sequência do DNA referente ao gene, que vai ser responsivo aí ao estresse abiótico, ele então vai ser transcrito na forma de uma molécula de RNA, tá? Esse RNA, ele precisa ser maturado. Por quê? Porque existem regiões que não vão ser decodificadas. Essas regiões têm como denominação de introns, que é constituída aqui por essas partes verdes. Então, ela vai sofrer um outro processo que é denominado como splicing, que é justamente a retirada dessas regiões que não vão ser traduzidas na etapa final. Então, forma-se, após o processo de splicing, a formação de uma molécula de RNA mensageiro. Essa molécula de RNA mensageiro, como o próprio nome diz, vai levar um tipo de mensagem que foi aí inerente àquele gene. Então, esse RNA mensageiro, ele vai ser exportado para o meio citoplasmático. E é no meio citoplasmático que ele vai sofrer um processo de tradução. Essa tradução, ela vai necessitar de dois constituintes, o ribossomo, que é uma proteína, que vai se ligar a esse RNA mensageiro, e por intermédio de um outro tipo de RNA, que é o RNA transportador, ele vai ser capaz de traduzir o código que está contido nessa molécula e, assim, por conseguinte, produzir uma cadeia polipeptídica, tá? Sendo que o RNA transportador, ele vai transportar o quê? Vai transportar um aminoácido, aonde um conjunto de cada 3 bases nitrogenadas presente no RNA mensageiro vai ser referente a um tipo de aminoácido. Então, o ribossomo, digamos que ele começa aqui, ele vai seguir esse percurso aqui de leitura. Então, a cada 3 bases passadas, o RNA transportador adiciona-se um aminoácido. E essa cadeia polipeptídica em si, ele não vai apresentar uma funcionalidade, tá? Ele necessita um processo de maturação, que é a qual ele vai ter uma conformação e produzir uma proteína funcional, que no caso de um gene responsivo ao estresse, vai ser uma proteína que vai atuar ali no processo de regulação homeostática àquele ambiente adverso. E por que é importante entender isso, tá? Porque é a base da memorização epigenética que eu vou explicar por conseguinte. Mas também é importante a gente entender como está contido esse material genético, tá? Inicialmente, o material genético desses organismos vegetais e também de nós seres humanos, ele se encontra aí na forma de cromossomo. Esse cromossomo, ele vai ser composto pelo enovelado de cromatina, que nada mais é do que a composição de um nucleossomo, que por sua vez é composto por uma proteína histona envolta aí do DNA. Então, tudo isso vai ser armazenado no núcleo celular e vai ter um tipo de informação. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a partir da cromatina é que vai haver uma indução do dinamismo do DNA. Porque assim, o DNA em si, ele não vai ser estático. Ele apresenta um certo dinamismo que vai ser responsivo também ao seu ambiente, tá? E essa cromatina, ela vai ser subdividida em 2 regiões. Uma região de heterocromatina e uma região de eurocromatina. Essa região de heterocromatina refere-se justamente ao DNA transcricionalmente silenciado. Por quê? Porque esse tipo de cromatina é uma cromatina muito condensada. Isso fica muito exemplificado aqui na imagem, porque um nucleossomo é muito próximo do outro. Então, esse gene que está contido aqui, fica muito difícil a acessibilidade dele, por exemplo,
a RNA polimerase, que é aquela enzima que vai ser primordial ao início do processo de tradução, na verdade, o processo de transcrição e tradução, e propriamente dito, o processo de expressão daquele gene, tá? Então, isso forma-se uma região altamente condensada e, consequentemente, uma região de DNA transcricionalmente silenciado. Já uma região de eurocromatina é uma região aí definida como DNA transcricionalmente ativo. Porque, diferentemente da região de heterocromatina, ela é composta aí pelos nucleossomos mais espaçados um dos outros, ou seja, menos condensado. Então, esse gene aqui se torna muito mais acessível ao aparato de transcrição, da expressão de um gene. E tudo isso vai ser modulado principalmente por marcas químicas, como, por exemplo, complexos coativadores, perdas de histonas 1, modificações dessas histonas como acetilação, fosforilação e desmetilação, que quando isso acontece em regiões de heterocromatina, favorece com que essa região se torne uma região de eurocromatina, ou seja, menos condensada. Consequentemente, o DNA presente ali se torna mais ativo em sua transcrição. Já quando uma região de eurocromatina sofre processos como desacetilação, desfosforilação, metilação das histonas ou complexos correpressores, eles vão fazer com que esses nucleossomos se tornem muito mais condensados, ou seja, uma região de heterocromatina, um DNA transcricionalmente silenciado. E por que é importante entender isso? Porque essas modificações, essas marcas químicas, elas são definidas como regulações epigenéticas, tá? Que é um conjunto... Oi. Antes de você entrar para o próximo slide, a professora Ana Rita levantou a mão, acho que ela tem algum complemento. Tá, é porque eu não vi. Não, hoje eu não quero complementar nada, eu quero aprender mesmo, tem um bocado de coisa que deu nó na minha cabeça aqui. Pronto. Bom, muito legal essa abordagem que você está fazendo, exatamente sobre uma abordagem anterior, eu gostaria que, se você puder me dar um esclarecimento, naquela parte que tem uma célula, onde quando você começou a desvendar esses aspectos, mas isso, não, perdão, foi naquela lista de fatores aclimatativos. Eu notei que tem lá uma série de fatores muito mais, como é que eu devo dizer, metabólicos, bioquímicos e até mesmo alguns que são mais dependentes da interação com o ambiente, mas eu não sei se faria parte dessa lista, eu sinto falta de fatores de uma repercussão mais morfológica e anatômica mesmo, morfológica interna, externa, tecidual, digamos assim, e morfológica do ponto de vista de estruturação de órgãos. Tá, entendi. Eu fiz aqui basicamente um resumo envolvendo todos os estresses, muito embora que de fato exista aí modificações quanto à modificação tecidual, como uma resposta aí de desenvolvimento em resposta a um condicionante estressante. Porém, existem muitas dessas modificações, elas são definidas como respostas adaptativas. E nesse caso, não trouxe tão explorado aqui no assunto, porque são modificações que decorrem aí a partir de mutações, por exemplo, que acontecem no DNA. E como a epigenética ela não vai induzir mutações, apenas vai regular a alteração de expressão de genes que já existem no indivíduo, eu achei por bem aí não explorar, mas sim, de fato, existem outros tipos de respostas, como as respostas adaptativas a estressores abióticos em resposta a esses ambientes adversos. Então, dentro essa lista aí de ativação de sinalização, passando pela síntese de proteínas de estresse, depois passando pelos transportes de membrana, mais fluidez de membrana, digamos assim, seriam reações que podem acontecer ao mesmo tempo ou em sequência? Qual seria, assim, seu ponto de vista? Pronto, esses tipos de alteração, ele pode acontecer de forma conjunta, tá?
Geralmente, todos os processos eles não acontecem de forma isolada. Por exemplo, existe uma condição estressante, por exemplo, estresse salino, que é muito comum. Durante todo o processo de estresse, a planta está sendo aí estimulada a superprodução de espécies reativas de oxigênio. Então, o metabolismo antioxidativo vai estar presente aí durante esse estresse. Ademais, é importante ressaltar que, mesmo na presença desse estresse, existem a presença de elevados níveis, por exemplo, de sódio, um outro tipo de efeito aí iônico, que já entra a parte da homeostase desses íons, que é a compartimentação. Então, como eu falei, os estresses em si, eles não vão acontecer de forma isolada. Os efeitos não acontecem de forma isolada, inclusive os seus efeitos. Os seus efeitos, eles não seguem uma lógica, tá? Eles seguem, digamos assim, eles podem acontecer em concomitância uns aos outros. E como eles acontecem de forma conjunta, necessita com que o organismo em si também regule respostas conjuntas, tá? Dentro da condição do gene em si, não vai ser apenas expressado um único gene, tá? Vai ser expressado vários genes que vão regular inúmeras respostas, justamente para que aquela célula ela mantenha-se em homeostase com o seu meio, em equilíbrio, porque é o equilíbrio que vai permitir que aquele indivíduo ele possa aí se desenvolver, se possa se reproduzir e se possa aí gerar a sua descendência. É muito mais inúmeros mecanismos associados a fim de buscar sempre a homeostase. Agora, uma dúvida aqui, antes que Manu dê uma síncope aí, um chilique. Você se referiu a arbolina ou como foi, Elson? Poliamina. Ou poliamina? Na hora que você estava falando de ajuste metabólico, me parece. Sim, acumulação de poliaminas, como, por exemplo, a prolina. É muito comum, por exemplo, também aquela questão de manter o potencial dissoluto da planta muito menor. Então, ela começa a sintetizar compostos, aí, acumulação, como, por exemplo, de poliaminas, justamente para reduzir esse potencial dissoluto, para que esse potencial dissoluto favoreça o potencial hídrico da planta muito menor do que a do solo. E assim garantir com que o movimento da água aconteça de regiões de maior potencial hídrico para regiões de menor potencial hídrico. É porque a gente anda com algumas coisas na cabeça e acho que já fica escutando, né, Manuela? Obrigada. Isso mesmo, Ana. Pronto, pode prosseguir, Jasmiel. Pronto. Então, essas modificações que eu falei, elas vão ser reguladas justamente definidas como regulações epigenéticas, que é um conjunto de modificações que vão acontecer aí, que vão modular essa expressão gênica, tá? Sem modificação na sequência aí dos nucleotídeos do DNA, porque se isso acontecesse, um tipo de modificação, por exemplo, a timina foi substituída pela citosina. Isso geraria uma mutação. Em seres humanos, por exemplo, existe a mudança de única das bases de um gene que favorece com que a pessoa desenvolva uma condição de anemia. Então, na regulação epigenética, são marcas químicas que vão aí atuar na modificação, na modulação da expressão gênica, mas não vão induzir um tipo de mutação. E a epigenética, ela vai estudar justamente isso, alterações do fenótipo, da morfologia ou da biologia molecular, sem que haja aí alteração na sequência codificadora de um gene ou de uma região promotora. Um exemplo bem bacana, assim, trazendo assim para o meio agrícola, a epigenética também vai atuar no reino animal, em específico as abelhas, tá? As abelhas, elas existem castas, tá? Dentro das abelhas, porém, durante a formação delas, vai existir aquela destinada que vai ser a rainha, tá? Então, durante a ovoposição, as larvas vão ser aí depositadas e todas essas larvas têm a mesma constituição genética uma das outras, ou seja, no final, tendem a produzir uma abelha.
Porém, aquela única larva que vai ser destinada ali à formação de uma rainha, ela vai ser alimentada com o quê? Vai ser alimentada com geleia real. E essa geleia real é um composto nutricional que vai nutrir aquela larva para que ela possa se desenvolver e formar uma rainha. Porém, aquela geleia real, ela induz modificações químicas, como, por exemplo, a metilação do DNA, que vai favorecer que determinados genes daquela larva sejam expressos e por fim, façam com que aquela larva se torne uma abelha rainha. Então, é o ambiente regulando o epigenoma daquele indivíduo. Por quê? Trazendo outro exemplo. Nós, seres humanos, quando durante a fase embrionária a gente se desenvolve, e é composto por um emaranhado, na verdade, um conjunto de células, tá? Que não são diferenciadas. Porém, com o passar do desenvolvimento desse embrião, do feto, por consanguíneo, as células elas vão ganhando especificidades, tá? Ou seja, funcionalidades específicas. Por exemplo, uma célula da epiderme e uma célula neural, elas vão possuir a mesma informação genética para formar aquele indivíduo humano. Porém, devido ao processo de formação, de diferenciação, essas células, devido ao seu ambiente, vão adquirir tipos de modificações reguladas pelo ambiente que favorecem com que determinados genes sejam expressos. Ou seja, vai existir um conjunto de genes da célula neural que efetivamente vai necessitar ser expresso para que aquela célula neural seja uma célula neural. Diferente, por exemplo, de uma célula epidérmica, que vai ter determinadas sequências do DNA que vai ser expresso para que aquela célula seja, de fato, uma célula epidérmica. Então, é novamente mostrando aí um ambiente regulando aquele genoma em diferentes epigenomas com funcionalidades específicas, tá? E as modificações que mais são estudadas, a primeira delas é a modificação das histonas. Então, as histonas, elas vão ser constituídas por 4 subunidades, H3, H2A, H4, H2B. E cada uma dessas histonas, dessas subunidades, na verdade, elas são constituídas aí por caudas. E essas caudas são compostas por lisinas, em sua maioria. E cada uma dessas lisinas, elas podem sofrer alguns tipos de modificação. Por exemplo, uma trimetilação, quando há 3 agrupamentos metílicos inseridos, ou uma dimetilação, quando há apenas 2, ou simplesmente uma acetilação ou uma fosforilação. Tá? Esse é um tipo de modificação das proteínas histonas, aquelas que o DNA circunda a essas histonas para que formem ali o nucleossomo, tá? Então, esses tipos de modificação vai favorecer uma maior ou menor acessibilidade daqueles genes. Já o outro tipo de modificação comumente estudado é a metilação do DNA. A metilação do DNA ela vai acontecer basicamente nas ilhas CPG. O que significa dizer isso? São ilhas compostas por citosina e guanina, aonde apenas a citosina ela vai ser metilada, transformando-se em 5-metilcitosina. Por que é importante entender isso? Porque quando há um processo de metilação dessa citosina, ela se torna aí uma região silenciada. Porque, por exemplo, nessa região promotora, aonde vai começar o processo de transcrição, quando há essa metilação, a enzima RNA polimerase, ela tem uma maior dificuldade de se ligar a essa região promotora, justamente porque existe um grupo metílico impedindo essa ligação, tá? O mesmo acontece com fatores de transcrição, que não vão identificar esses genes. Então, isso faz com que esse gene em específico não seja aí traduzido, na verdade, transcrito e traduzido, tá? Ser expresso, e gerar uma resposta aclimatativa. Já as regiões, quando sofrem um processo de desmetilação, que nada mais é a retirada desses agrupamentos metílicos, torna-se um gene efetivamente expresso. Então, apresenta-se uma maior acessibilidade aí da RNA polimerase se ligar e transcrever e traduzir no final, né, esse gene
aqui que tem essa informação. E isso é muito importante porque vai aí atuar na modulação da expressão desses genes. A gente tem que entender também que os materiais genéticos de plantas cultivadas, em sua maioria, são bastante extensos, e muitos deles não são efetivamente sequenciados 100%. E dentro do genoma, existem regiões que são de interesse, mas que nunca vão ser ali expressas. Então, a regulação epigenética é uma das maneiras que regiões antes não expressas, mas que têm aí potencialidade de gerar uma resposta aclimatativa melhor, possam, de fato, ser expressas e aí favorecer o melhor desempenho dessas plantas a um ambiente adverso. Tá? E isso faz com que chegue à conclusão do que seria essa memória epigenética, tá? Seria a capacidade das plantas armazenar essas informações sobre experiências ambientais passadas por meio de modificações epigenéticas nos seus genomas. De início, me deixou um pouco atônico o fato de a planta possui memória, é algo assim surreal, porque geralmente a gente associa a memorização a espécies que têm aí um órgão destinado ao armazenamento dessa informação. Isso acontece até mesmo para computadores, celulares, porque computadores, existe uma memória no computador que vai ser responsável por armazenar aquela informação, no celular também, e a gente sempre associa memória, tá? E nas plantas a gente não costuma fazer isso. Eu, particularmente, até entender esse assunto, eu não era capaz de imaginar isso. Mas, ao estudar, de fato, as plantas elas memorizam, porém de forma diferenciada. Por que diferenciada? Porque ela ocorre de forma descentralizada. Porque cada uma das células elas vão ser submetidas a uma determinada condição e vão ali ter uma marca, mas que somando as influências de todas as células geram aí um efeito fenotípico final capaz aí de gerar uma resposta de aclimatação melhor, mais eficiente. E dentro da memória epigenética, que é o fato dessa informação ser armazenada a partir de marcas químicas adquiridas pelo meio, ela pode ser subdividida em 2 tópicos. A primeira delas pode ser a somática, tá? É o fato de que a planta, ao manter contato primário ao estresse, ela memoriza essa condição, ao passo que na existência de um novo estresse, ela tem uma eficiência maior de resposta homeostática, capaz aí de sobrepujar os efeitos deletérios desse estresse quando presente novamente para ela, tá? A transgeracional já seria além, tá? Seria o fato de que as plantas, elas memorizam essa informação de estresse, porém, elas não a utilizam para si. E se utilizam, elas podem aí passar para a sua geração, favorecendo que a geração que tem a sua ancestralidade submetida a uma condicionante abiótica, tenha assim, um melhor desempenho. Isso é muito interessante, porque dentro da escala evolutiva para as plantas, isso foi extremamente essencial, porque a planta, eu estou naquela condição ambiental. E dentro do meu sistema reprodutivo, assim, se fosse uma planta pensando, dentro do sistema reprodutivo, a minha semente ela não tem a capacidade, para algumas espécies, lógicos, de seguir caminhos maiores ali, além da minha área, tá? Então, geralmente, a semente vai cair ali do meu lado. Então, para a planta, isso é muito interessante, porque isso permite, de fato, que a espécie sobreviva e permaneça aí no ambiente. E isso seria a memória epigenética. E, na prática, existem alguns estudos, de fato, que comprovam isso. O primeiro deles é uma memória ao frio, porém, os resultados aqui mostrados a vocês, eles não referem a uma condição estressante propriamente dito, mas só que encontra-se a gênese do que é estudar epigenética quanto à memória aí desses vegetais. Porque, assim, o frio, em sua maioria, ele vai promover um congelamento, e um congelamento, na verdade, de água
nas estruturas, né, dos vegetais, porque a maior composição aí da célula vegetal é composta por água, tá? As temperaturas extremas, elas vão favorecer aí baixo crescimento, o desenvolvimento e a produtividade dessas plantas. Entretanto, algumas espécies elas vão necessitar do frio para justamente aí regular o seu processo de desenvolvimento e reprodução. E uma delas é justamente a cevada. A cevada é de clima temperado, algumas, a sua maioria, né? E elas necessitam um processo de vernalização, ou seja, um período de frio, para que elas possam, depois do frio, florescer. E nesse estudo aqui, mostra a utilização de duas variedades de cevada, a Sonja e a Morex. Esses resultados aqui, NV, é de Sonja não vernalizada e V de vernalizada. E esse gene aqui refere-se aos valores de expressão desse gene, que é o principal responsável pelo florescimento. Então, as sementes dessas cevadas, elas foram submetidas a um processo de vernalização, que acontecia a uma temperatura de 2 graus Celsius, com variação de 1 grau Celsius para mais ou para menos. Então, aquelas sementes que produziram de imediato uma plântula, as plântulas elas responderam aí com a alta expressão desse gene do florescimento, tá? Assim como a variedade Morex. E tudo isso se deu devido a marcas epigenéticas. Por quê? Observando as modificações, por exemplo, a trimetilação na lisina 4, tá? Da histona 3, e a trimetilação na lisina 27 da histona 3 também, observou que a trimetilação da lisina 27, ela reduziu em responsividade ao frio. Em contrapartida, a trimetilação da lisina 4, ela teve um aumento, tá? Aqui é o gene que foi avaliado. Então, as modificações que aconteciam nesse gene era um favorecimento de uma trimetilação na lisina 4, que favoreceu com que esse gene aqui fosse maior expresso nessas plantas, tá bom? Aqui mostra, aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6, é porque esse gene aqui apresenta um comprimento muito grande. Então, eles subdividiram, tá, as regiões para ver, assim, pormenorizado aí o comportamento dessas modificações. Ao passar dessas plantas serem submetidas a um ambiente sem estresse, na verdade, sem um frio, que na verdade não é estresse para essas plantas, foi observado o seguinte, que a Sonja, ela permaneceu com a mesma expressão, enquanto a Morex tinha alta expressão, tanto em ambientes não vernalizados, como aquelas que foram vernalizadas. Isso significa dizer o quê? Porque a Morex é uma variedade de cevada que ela não vai ser responsiva, ela não necessita do frio para poder florescer, diferentemente da Sonja, tá? Então, aqui mostra também um pouco da complexidade, porque vai depender da variedade, porque da variedade há também uma certa divergência genética dos indivíduos, tá? O que gera uma resposta também diferencial a depender. Mas, observando aqui a variedade que é responsiva ao frio, ela permanece com as mesmas características que foram adquiridas durante aquela vernalização. Então, de fato, elas permanecem com essas marcas, o que induz uma memória ao frio. Esse dado aqui é muito interessante, porque a gente pode até utilizar na prática, assim como um pesquisador, por exemplo, a gente trabalha com hipótese e suposições. Então, a gente poderia supor, existe uma variedade de pera de clima temperado que um determinado produtor X achou produtiva e queria produzir na região aqui Nordeste, tá? Uma região que é extremamente aí, diferente da região de clima temperado. E essa pera, ela necessita de um período de frio, tá? E esse frio vai gerar marcas epigenéticas que vai memorizar esse frio. Então, como pesquisador, a gente poderia supor o quê? Qual modulador, qual droga, qual regulador eu poderia simular esse frio que induzisse aquelas mesmas marcas epigenéticas que possam favorecer o florescimento. Então, dentro da epigenética, podem ser explorados inúmeros meios de aumentar aí a plasticidade
fenotípica de determinadas espécies, o que é interessante numa conjectura em que as projeções aí denotam as mudanças do clima e também uma redução da área produtiva e, ao mesmo tempo, uma alta demanda nutricional que gera aí uma preocupação quanto à segurança alimentar. Então, eu creio muito que a epigenética vai ser uma das ciências capaz de explicar aí as lacunas que ainda existem. E trazendo para a nossa realidade, principalmente a memória ao estresse hídrico e salino, que é muito comum em nossas regiões do Nordeste, justamente devido às condições edafoclimáticas favorecer isso, eu trouxe esse primeiro artigo, porém utilizando a Arabidopsis, que é uma planta modelo, mas que é estendido seus resultados para outras espécies vegetais. E aqui os pesquisadores usaram aí 2 tipos de controle, ou, na verdade, 2 tratamentos iniciais, um controle e um tratamento primer, tá? Nesse caso, as plantas elas permaneceram em contato de 24 horas numa condição sem estresse e de 24 horas com uma condição de estresse, porém aqui não é definido tão estresse, porque não promoveu aí um efeito adverso sobre a morfofisiologia dessa espécie, tá? E após esses tratamentos de prime, essas plantas passaram por 10 dias e foram submetidas a uma avaliação, justamente para saber se esse prime induzia aí um desenvolvimento inadequado dessas plantas. Após 10 dias, essas plantas, então, foram aí submetidas ao tratamento por estresse salino e estresse hídrico, tá? Então, como resultado, o que acontece? As plantas, né, após aí o tratamento prime, passados 10 dias, eles tinham essas mesmas condições, ou seja, nenhuma diferia da outra, tá bom? Agora, quando vai fazer uma avaliação no segundo momento, com a presença do estresse, durante as primeiras 24 horas, o acúmulo de sódio na parte aérea das plantas que foram submetidas ao tratamento por prime, eles tiveram a menor concentração aí do elemento sódio. Então, a partir disso, presume-se que a planta, ela memorizou aquele fato de que eu fui submetido a uma condição transitória desse estresse, porém, quando ele vir de novo, eu vou ter uma resposta mais eficiente se comparada àquelas que não tiveram contato aí prévio com o estresse, tá bom? Agora, quando vai observar um resultado bem interessante, é quando vai observar o estresse hídrico. Aqui são plantas que permaneceram 2 semanas na ausência de água. E foi mostrado o seguinte, que aquelas plantas, tratamento prime, permaneceram aí com condições ideais, ou seja, com pigmentos fotossintéticos e túrgidas, diferentemente daquelas que não tiveram contato prévio aí com o estresse, porque essa daqui já tinham uma memorização. Então, elas memorizaram aquele efeito transitório adverso e conseguiram aí ter uma resposta eficiente para um outro tipo de estresse, o que denota ainda a complexidade do que é a memória epigenética. E avaliando o diferente primer que foi induzido com NaCl, eles identificaram que um primer com 50 milimolar gerou uma resposta muito mais eficiente nas plantas em 1 semana na ausência de água. Isso fica bem evidente quando vai observar o peso das plantas, tá? Onde a gente de fato, o 50 milimolar, aquele prime com 50 milimolar apresenta o maior conteúdo aí, quanto ao peso, e quanto à área da roseta, também apresenta aí por 50 milimolar. Então, o tratamento prime, contato prévio, também define a eficiência de resposta no segundo momento do estresse, tá bom? Ademais, mas isso poderia ser regulado por outros fatores. Então, eles foram mais a fundo. Então, eles definiram que o tratamento leve por prime, ele alterava aí os perfis de modificação das hístanas em mudas, ou seja, eram reguladas epigeneticamente. Então, esse primeiro resultado mostra isso, tá? Aqui, esse primeiro resultado, né, nessa figura aqui A, representa o número de ilhas. Então, vou explicar o que seriam ilhas, tá? Existe um genoma, tá? O genoma, ele é grande, porém, eles vão estudar partes desse genoma. Se é a parte de um todo, eles sempre vão se referir como uma ilha, ou seja, eles não se referem a um todo, é apenas uma parte. Então, eles definem como ilha. Então, eles estudam as modificações
Eles estudaram as modificações da dimetilação, trimetilação na lisina 4 e a dimetilação na lisina 9. Então, tanto o tratamento controle como o primer, eles tiveram aí um comportamento muito semelhante, tá? Do número de modificação, na verdade, do número de ilhas com essas modificações. Já quando vai observar aí a trimetilação na lisina 27, o que é observado? O primer, ele vai induzir uma maior proporção do número de ilhas com esse tipo de modificação, tá? Então, inicialmente, a gente pode dizer, ele tá induzindo um processo de trimetilação na lisina 27. Então, consequentemente, talvez ele vai induzir uma região amplamente silenciada para determinados genes responsivos ao estresse. Mas quando a gente vai aí observar a porcentagem de cobertura, a gente vê o seguinte, a gente vê o inverso, a gente vê aí uma diminuição aí da cobertura com esse tipo de modificação dessas ilhas. Então, a gente pode, tem muitas ilhas, mas eles cobrem pouco aí esse genoma. Isso é um resultado totalmente contrário. Mas não, isso significa dizer que, embora essas ilhas sejam o maior número, elas são pequenininhas. E por serem pequenininhas, isso significa dizer o quê? Que há um processo de desmetilação, tornando essas ilhas menores. Se há um processo de desmetilação, induz, então, que a planta está favorecendo regiões de eurocromatina, regiões que sejam aí facilmente acessadas seu gene, de modo que esse DNA seja transcricionalmente ativo, tá? O que geraria uma resposta eficiente. E quando vai... Oi. Ana Rita levantou aí a mão. Ana Rita. Oi, eu tem também algumas perguntas na lista, João, não sei como é que você quer fazer essa sequência, mas... Não, a gente deixa lá para o final. Tá, só para não perder o time, então, eu gostei muito desses exemplos que falam de uma questão que envolve estresse salino, e justo para mudas, que a gente sabe que a sensibilidade é alta, né? Sim. Mas aí me ocorre uma questão, não sei se faz muito sentido, mas extrapolando para uma condição prática. Aqui no Vale do São Francisco, as nossas áreas de fruticultura, principalmente de viticultura, elas têm um pH muito elevado, muitas vezes passa de 7 mesmo, 7,5, chegando até a mais do que isso, exatamente por causa do excesso de sais decorrente da adubação química, né, adubação mineral. E ainda assim, as áreas são extremamente produtivas, lógico que com todo o manejo em relação a controle de irrigação, uso de alguns de aminoácidos, de extratos de algas e outros insumos que ajudem a planta a lidar e melhorar o ajuste osmótico, mas ainda assim, o que me ocorreu, como essas áreas são áreas que já vêm sendo cultivadas com a mesma cultura e muitas vezes com a mesma variedade se perpetuando ou continuando nas mesmas áreas por mais de 5 anos, chegando até a 8 anos, e elas só são substituídas quando, por pressão de mercado, as variedades perdem potencial ou entram em declínio. Então, demoram muito tempo ocupando o solo nessa condição, né, de condutividade elétrica muito alta. Então, aí me ocorreu o seguinte, será possível que clones dessas variedades venham a adquirir essa herança epigenética de tolerar melhor uma condição de estresse salino? Será que seria possível? Olha, seria de fato possível, tá? Agora, a gente tem que ver durante o processo de divisão celular, o que que acontece. Quando há um processo de divisão celular, as plantas, elas tendem, na verdade, as células, elas tendem a diminuir as marcas adquiridas, tá? Porque quando, por exemplo, existe um processo de divisão, né, aí o DNA ele vai ser dividido. Aí vamos supor, existe esse DNA e uma fita de DNA e essa outra fita de DNA, tá? Ambas estão com metilação na citosina, por exemplo. Aí eles vão ser subdivididos, tá? Então vai ser feita uma fita nova aqui e uma fita nova aqui. Essa fita nova aqui,
ela não vai ser possível a inserção desse agrupamento metílico, possivelmente, tá? Mas muitas das vezes, no processo evolutivo das plantas, existem enzimas que vão manter essa característica de metilação. Então, é muito incerto do que pode acontecer com esses clones. Ao contrário de que, se fosse no sistema sexual, que vai haver a formação desses gametas, há um processo de reprogramação genética. Porque quando há a formação desses gametas, tudo é zerado. Ou seja, todas as marcas adquiridas pelos pais tendem a ser zerados. Agora, com clone, existem uma ampla aí possibilidades que possa acontecer, tá? Diferentemente, por exemplo, de uma mutação. De uma mutação, tem um caso clássico que é da laranjeira, tá? Uma laranjeira que eu esqueci o nome da variedade, mas foi uma laranjeira no estado da Bahia, em que um galho dela produzia aí frutos sem sementes. Então, os produtores, eles pegaram aquele galho e propagaram aí por clone, né, vegetativamente. Então, todos os materiais eram aí geneticamente iguais. Porém, isso foi possível porque o material genético ali inserido era um tipo de mutação. Então, mutação é muito mais difícil de ser reparada do que um processo de marcação química, que facilmente pode aí ser perdida por processo próprio da célula. Aqui na região a gente já teve situações assim com a videira, né? E aí hoje o pessoal tem clones de videira decorrentes, uma matriz era uma planta de uva Itália, não é isso, os meninos? Me lembra aí. E aí tem uma Itália que eles chamam de Itália melhorada, que na verdade não teve melhoramento nenhum, apenas uma variedade que expressou uma diminuição nas sementes, tem apenas com rudimento de sementes, né? Então, ela hoje foi propagada vegetativamente por ramo, por galho, como você falou, isso é uma propagação vegetativa, e aí ela tem descendentes assim, com rudimento de sementes, mas uma vez ou outra aparece alguma semente, mas de fato é um material bem interessante. Pois é. Eu gostei desse exemplo aí. Muito obrigada. Nada. Isaías, aproveite e se levantou a mão para falar. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Você falou sobre geleia real, aí eu gostei bastante. Tem como a gente fazer uma indução direcionada para determinados tipos de genes para serem ativados com um determinado tipo de substância? Eu vejo que determinado tipo de nutrição na planta faz com que elas modifiquem suas características morfológicas durante o crescimento, sem necessariamente mudar a composição gênica total da planta, e sim para aquele determinado ramo que vai ser crescido durante o ciclo. Mas tem alguma coisa específica que a gente pode estar ocasionando de mudanças com algum tratamento específico? Olha, assim, pelos estudos que eu já pesquisei, justamente para montar a minha tese, assim, são ainda muito incipientes as informações quanto à aplicabilidade da epigenética em si, porque ainda, de fato, ela tem sido aí galgada esse conhecimento, porque muito da ciência, né, geralmente começa por nós, seres humanos, e vai passando aí para os outros agrupamentos de indivíduos, organismos vivos. Inclusive, nada a ver aqui com a sua pergunta, mas uma explicação, por exemplo, do aspecto autista, tá? É uma condição que possivelmente pode ser regulada epigeneticamente. Possivelmente, porque não sabe de fato se isso acontece. Porque parece que eu li na verdade, um artigo, na verdade, um artigo não, um jornal do Globo, que mostra essa reportagem que foi feito um estudo e mostrou que o material biológico proveniente do pai, que apresentava modificações aí de metilação em regiões de genes aí que condicionavam aí respostas na sinapse desses indivíduos, eles promoviam aí a possibilidade dos seus descendentes apresentarem o autismo. Agora, em plantas,
a aplicação de alguma droga, de algum regulador, ainda não se tem. Porém, existem algumas pesquisas utilizando os elementos transponíveis. Elementos transponíveis, para quem não sabe, elementos transponíveis são sequências do DNA que apresentam aí a capacidade de se locomover, tá? É por isso que eu falo, o DNA ele não vai ser estático. Existem sequências do DNA que eles também apresentam a possibilidade de se mover para outras regiões. E muitas dessas possibilidades de se mover, elas são reguladas também por processo de metilação, que são regulações epigenéticas. E o que se estavam estudando? Estudaram esse processo de metilação utilizando drogas que são destinadas para doenças neoplásicas, ou seja, o câncer. Porque muitas das divisões celulares, elas acontecem de forma desorganizada devido a essas mudanças de metilação. Então, essa droga, ela era aplicada e favorecia aí a parada desse processo de desmetilação. E isso estimulava com que esses elementos transponíveis eles pudessem aí se locomover em distintas regiões. E isso enriquecia aí a variabilidade genética daquele material genético em si. Então, isso seria uma das possibilidades. Utilização de drogas que são comumente destinadas a seres humanos, mas que possam aí ser utilizados no enriquecimento da variabilidade genética de determinadas espécies vegetais. Mas ainda assim, é uma ciência que está ainda encaminhando, está engateando, não tem ainda de fato, é esse produto que você deve ser aplicado para gerar esse tipo de resposta. Mas aí eu acho que daqui a uns 10 anos, 5 anos, tem uma resposta eficiente. Obrigado. Bom, muito bacana. Pessoal, todas as perguntas podem ser colocadas aqui no chat. Lá para o final, vai ter um momento que a gente vai passar todas essas perguntas para o Gesimiel, mas agora a gente sempre dá prioridade ao pessoal que queira levantar a mão e queira falar, né? Gesimiel pode dar continuidade, viu? Pronto. E quanto aqui, dando continuidade, quanto às mudanças que aconteceram, tá? Então, aqui foram avaliadas regiões que apresentavam aí diferencial dessas modificações. Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo para ficar bem visual para vocês. Existia uma região 1, tá? Então, eu avaliei a região 1 do controle e a região 1 do prime das plantas, tá? Então, eu ia ver, na verdade, eles visualizaram como se comportava, se aumentava ou se diminuíam uma em razão da outra. Então, o que foi observado? Que as regiões diferencialmente metiladas com esses tipos de modificação na lisina 4, eles tinham aí maiores proporções decorrentes do tratamento prime. Quando vai observar uma dimetilação na lisina 9, apresentavam aí valores muito próximos, diferentemente quando ia para a trimetilação na lisina 27, que observava-se o quê? Que nas regiões controle tinha-se aí o maior conteúdo dessa modificação em detrimento daquelas de prime, ou seja, apresentavam os primes uma redução, tá? Então, corrobora com o primeiro resultado, que há um processo de desmetilação favorecido aí pelo aquele estresse transitório, tá? E esse mesmo padrão, ele vai permanecer por 10 dias na ausência do estresse, tá? Esse mesmo padrão permanece. Então, isso que vai induzir o fato da planta memorizar. Agora, quando vai observar genes associados com essas modificações, esses aqui foram 8 genes. Esses recebem uma codificação, porque é muito comum na biologia molecular utilizar esses códigos para referir a um determinado gene com função específica, tá bom? E daí o que foi observado? Foi observado que nas primeiras 24 horas com tratamento prime, houve uma redução da trimetilação da lisina 27, tá bom? Para esses 5 genes. Agora, quando passados 10 dias, essas mesmas características elas vão permanecer. Agora, para outros genes, por exemplo, esse gene, esse outro, essa característica ela não permaneceu.
Então, para determinado gene, essas modificações elas vão ser permanecidas mesmo na ausência do estresse. E qual a aplicação prática disso, tá? Aqui ele mostrou que, de fato, o Prime ele vai alterar a resposta transcricional do transportador de sódio HKT1 ao estresse salino após 10 dias sob condições controle. O primeiro resultado aqui referente a materiais escolhidos nas folhas, tá? Então, não apresentou nenhuma significância. Por quê? Porque a folha era o órgão que não estava em contato direto ali com o Prime e nem com o estresse, tá bom? Agora, quando vai observar o sistema radicular das plantas, o que observa-se? Observa-se que aquelas plantas, ao final de 10 dias, têm para esse transportador níveis de transcrição muito similares, tanto o controle como o prime. Isso considerando a primeira repetição, a segunda e a terceira repetição. Tá bom? Agora, quando vai ao contato com estresse salino, o que observa? Uma resposta muito mais eficiente daquelas que foram aí submetidas com o prime. Então, aquelas modificações epigenéticas foram capazes de induzir uma resposta mais eficiente no que diz ao estímulo da produção do transportador de sódio HKT1. E isso favorece com que aquele primeiro resultado do que eu mostrei, de que as plantas apresentassem um menor acúmulo de sódio em sua parte aérea, foi devido justamente a isso. Tá? Então, as marcas epigenéticas foram eficientes numa modulação mais rápida ao segundo momento do estresse. Tá bom? Agora, eu mostro aqui um outro artigo que mostra a possibilidade que essas plantas possuem de transferir essa memória adquirida de seus ancestrais para a sua descendência. Então, para entender melhor, aqui nesses resultados foram utilizados por esses autores aqui o seguinte delineamento experimental, tá bom? Foram utilizados 5 gerações de estresse, tá? Na verdade, 5 gerações, sem estresse, com estresse, a 25 milimolar e 75 milimolar de NaCl, sendo que cada uma das gerações era composta por 2 semanas na ausência do estresse, 4 semanas na ausência do seu tratamento controle, 25 ou 75, e na fase reprodutiva eram aí cessadas as condições estressantes. Ao mesmo tempo em que eram avançadas gerações de estresse, foram avançados aí gerações de P1 e P2, referentes a cada uma geração de P0. Ó. G1, P0, teve P1, assim como G2 e assim sucessivamente. Tá bom? Sendo que P1 e P2, em ambas as condições aqui, ó, elas foram conduzidas na ausência do estresse, justamente para saber se essa memória era adquirida. Então, como primeiro resultado, é que o estresse hiperosmótico ele vai levar à adaptação fenotípica transitória. Então, isso significa dizer o quê? O primeiro resultado, considerando plantas P1, aquelas que foram provenientes de P0, foi obtido o seguinte, que a partir da segunda geração do estresse, ou seja, os ancestrais foram antecedidos aí de 2 gerações com estresse salino, no caso, a 150 milimolar de NaCl, foi observado, na verdade, 25 milimolar de NaCl, foi observado o seguinte, que as plantas P1, a partir de G2, G3, G4 e G5, tiveram aí a maior porcentagem de sobrevivência dessas plântulas. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? As plantas foram capazes de transmitir à sua descendência a essa informação aí adquirida de estresse, tá bom? O mesmo acontece quando esses ancestrais são submetidos a ciclos recorrentes de estresse a 75 milimolar de NaCl. Agora, quando vai observar P2, ou seja, aquele que foi antecedido de uma planta que não estava numa condição de estresse, foi observado o seguinte, foi observado comportamento igual ao do controle, aquele mesmo que não foi submetido a nenhum tipo de tratamento. Então, isso significa o quê? Que as plantas elas tendem a perder essa memória adquirida da sua ancestralidade quando não há a presença mais do estresse.
justamente pelo que eu falei anteriormente, porque durante a formação dos gametas, há uma reprogramação genética, ou seja, todas as marcas adquiridas no ambiente, elas são zeradas. E como elas são zeradas, elas não têm essa capacidade de induzir informações de seus ancestrais com base aí de informações decorrentes induzidas pelo ambiente, tá bom? Que isso esteve regulado epigeneticamente? Esteve. Então, a partir da geração G2, na verdade, ele pegou só G2, duas gerações de estresse, observou o seguinte: ele fez um comparativo utilizando justamente plântulas de Arabidopsis, isso aqui utilizando planta modelo, mutantes, tá? Esses mutantes apresentavam aí dificuldade de processo de metilação ou de desmetilação, ou seja, de regulação epigenética. Eles não faziam essa regulação epigenética eficientemente. Então, eles observaram que essas plântulas mutantes apresentavam aí dados não significativos com a do controle ou apresentavam resultados menores do que a do controle. Então, enquanto a condição estudada apresentou aí alta porcentagem aí de sobrevivência. Então, de fato, a regulação epigenética vai atuar nessa memorização e ser capaz de ser transferida aí para a sua descendência. Enquanto o P2 aí, ele não apresentam essas modulações epigenéticas adquiridas de ancestrais. E isso vai acontecer em algumas regiões, tá? Observando regiões metiladas, diferencialmente metiladas também em G1, G3 e G5, foi observado que essas metilações do DNA aconteceram principalmente nos elementos transponíveis, aqueles que têm a capacidade de se locomover. Se eles têm a capacidade de se locomover, eles podem, por exemplo, existe um elemento transponível A, mas porque ele foi transportado para um gene B e ele se inseriu bem no meio do gene B. E esse gene B ele vai ser importante porque ele vai regular uma proteína funcional que é responsiva àquele estresse. Então, esse elemento transponível que foi transportado para esse gene B favorece com que esse gene B não seja expresso. Se ele não vai ser expresso, ele não vai induzir um melhor mecanismo homeostático àquela planta. Então, isso vai interferir de inúmeras maneiras o fato de aquela planta ter a possibilidade eficiente de aclimatar aquele ambiente adverso à sua sobrevivência. Já outras regiões hipergênicas que não representam aí tanta significância, porque são regiões que são repetidas em todos os cromossomos. Então, depois de tudo isso, eu queria dizer que, sim, as plantas possuem aí memória, inclusive é um tema de um dos artigos que eu li, e que as mudanças pontuais que não vão ser especificamente na cadeia do DNA, eles vão gerar uma memória epigenética na resiliência dessas plantas a estressores ambientais, mas que ainda assim vão existir ainda lacunas que vão necessitar ser preenchidas a fim de que possam ajudar a nós, ao meio produtivo, a aperfeiçoar as culturas agrícolas que a gente usufrui com base e considerando aí a memória epigenética. Então, aqui já deixo meus agradecimentos a todos vocês e estamos aí abertos ao debate e a discussões de ideias. Obrigado. Muito bom, muito bom. Excelente apresentação, Gesmiel. Foi muito bom. Jonatas, levantou a mão. Queira compartilhar algo com a gente? Eu ia bater palminhas, João, e confundiu. Sim. Bom, a gente teve algumas perguntas aqui no chat, que agora chegou a hora da gente poder responder. A primeira pergunta é do Mariano, né? Ele falou assim, ó: se entendi corretamente, há uma passagem da heterocromatina para eurocromatina. O que provoca essa passagem? Pronto. São aquelas modificações que são reguladas ali por processo. Por exemplo, no heterocromatina sofre um processo de fosforilação ou acetilação ou desmetilação. Vai favorecer com que essa região de heterocromatina ela se torne menos condensada, ou seja, uma região de eurocromatina, uma região de maior acessibilidade aí ao processo de
transcrição e tradução da expressão do gene. Muito interessante. Falar Mas nisso, agora falar eu em queria Mariana, saber o que ele provoca. É naturalmente ou tem algum tipo de efeito externo, tipo as questões autoclimáticas que você falou afetam, mas estou me Isso. referindo ao tipo de, por exemplo, o tipo de cultivo a ser feito. Por exemplo, eu não sei se no momento em que você vai fazer uma conservação das espécies que estão sendo plantadas, tem diferentes metodologias. Imaginemos que eu estou plantando, por exemplo, considerando os fenotipos que nós estamos querendo conservar. Se utilizarmos as tradicionais e não aquelas desenvolvidas cientificamente, acontece isso? É isso que eu quero saber, entendeu? Sim, naturalmente acontece. É porque os mecanismos epigenéticos são parte da evolução das espécies vegetais. Então, as espécies vegetais, em constância, elas estão sempre em evolução. Então, isso tende a acontecer. E isso é muito em resposta ao ambiente. Até porque o DNA ele não vai ser não vai ser estático no tempo e nem no espaço. Ele sempre vai representar uma resposta modulatória de acordo com o ambiente, tá? E isso vai aí variar com o ambiente, se ele está sendo favorável ou desfavorável. Isso significa que ele pode ser utilizado para o melhoramento genético e a conservação de algumas espécies com maior produtividade, é isso? Como poderia... E pode ser utilizado ou tomar como base para melhoramento na produção, tanto como a conservação vegetal, é isso? Isso, pode sim, pode sim. Perfeito, então. Pode. Gente, é uma alegria enorme para a gente ouvir a voz de Mariana. Já tem um tempo já que a gente não escuta. Eu acho que essa alegria contamina não só no meu coração, mas o coração do pessoal aqui do GISP. É muito bom te ouvir, Mariana, saber que você está bem. Tá? Dando continuidade aqui, Gesmiel, para esclarecer aqui, a epigenética, então, pode ser reversíveis em sucessivas gerações. Uma pergunta da professora Ana Rita que colocou aqui no chat. Sim, ela pode ser reversível. Isso vai depender também do ambiente em que está contido aquele indivíduo, tá bom? Porque também, como eu falei, a epigenética, como o próprio nome é epi, vai acima da genética. E acima da genética tem a resposta muito daquele ambiente. Claro que algumas das modificações, elas vão ser permanecidas, tá bom? Porque existem mecanismos que vão favorecer a permanência daquela modificação. Porque para a planta, por exemplo, um determinado organismo vai ser interessante. Vamos supor, existe um gene, é uma suposição aleatória, tá bom? Vamos supor que existe um gene que regula um determinado mecanismo adaptativo que favorece uma determinada planta a sobreviver em ambientes de alagamento, tá? Que reduz uma resposta adaptativa. Então, para aquela espécie vegetal, vai ser interessante manter aquela marca epigenética para, sim, garantir com que aquela espécie ocupe aquele ambiente. Em contrapartidas, outras modulações que vão ser transitórias, elas podem ser perdidas, horas ganhadas, que vai favorecer aí justamente o acompanhamento das flutuações que acontecem no ambiente, seja regulado a fatores abióticos ou bióticos também, porque fatores bióticos também induzem tipos de modificações epigenéticas dentro do genoma. Muito interessante. Bom, só temos uma pergunta aqui, essa pergunta foi da Bruna, e ela pergunta assim, nessa dinâmica... Bruno, João, foi o Bruno. Foi o Bruno. Nessa dinâmica, ele pergunta assim, nessa dinâmica, uma planta, então, que já sofreu ataque de patógeno de raiz, em um segundo evento, exudaria mais compostos exudentes do patógeno ou recrutaria mais grupos de micro-organismos antagônicos ao patógeno? Pronto. Assim,
eu li alguns artigos que mostram, de fato, que também, relacionados a fatores abióticos, as plantas adquirem marcas epigenéticas que favorecem aí uma melhor eficiência aí de resposta. Em questão aí dessa pergunta em específico, eu não sei falar assim com veemência, 100% de certeza, se seria de fato, porque eu não vi um artigo em específico respondendo a isso. Mas, assim, em relacionados a outros estresses bióticos, a memória epigenética também acontece, tá bom? Bom, deixa eu dar uma olhadinha. Tem a última pergunta do Jonatas, né? Aqui ele pergunta assim, ó. Como distinguir um efeito referente à memória epigenética ou mutação? Por exemplo, em uma seleção de acesso de videira de mesa, em um dos ciclos surgiu uma característica peculiar ao acesso. Como saber se o fruto de uma mutação ou de uma modulação epigenética? Pronto, uma boa pergunta. Assim, como durante o processo de divisão celular, às vezes a proporção de modificações ela tende a ser diminuída. Tratando de clonagem, utilizando aí clones, o processo de divisão celular ele vai tende a reduzir, na verdade, aquele tipo de modificação, caso o estimulante, no caso aquele ambiente, não esteja ali presente. Se porventura, ao clonar aí aquela espécie vegetal e o produto final dela não for igual ao que ele observou, pressupõe-se que ali seja um tipo de modificação epigenética, tá? Porém, é importante mencionar que também pode ser um pouco da epigenética. E como poderia dirimir qualquer possibilidades aí que existem? É com base no sequenciamento genético. A única maneira de você entender como se dá os processos e como se encontram ali dispostos o DNA é que efetivamente você vai poder, assim, 100% dizer, houve uma mutação ou uma modulação epigenética que induziu esse tipo de resposta fenotípica, tá bom? E é isso. Muito interessante. Realmente muito interessante. Bom, as perguntas aqui no chat já finalizaram. Caso alguém queira levantar a mão, falar, esse é o momento, tá? Pode falar, Bruno. Olá, boa noite a todos. Parabenizar primeiramente, né? A apresentação é muito boa, deu para aprender bastante. Eu achei interessante lá no início da sua apresentação, Gessimel, que você falou da dinâmica de resposta fisiológica, né, aos fatores de estresse. E numa dessas respostas se falou a maior produção de alguns carboidratos, né, nessa dinâmica. Aí eu gostaria de saber se tem alguns carboidratos que são mais funcionais, digamos assim, nessa dinâmica, e qual o papel dele nas proteções, por exemplo, da atividade enzimática, né, que pode cair muito em algumas condições de estresse, né? Pronto. Olha, eu vou falar um pouco da minha experiência. No meu mestrado, eu trabalhei com duas condições de estresse, tá? Eu trabalhei com estresse salino e hídrico em arroz. E a gente trabalhou com parte de metabolômica, ou seja, a gente identificou metabólitos que fossem responsíveis ao estresse. Então, a gente identificou algum agrupamento de carboidratos, grupos açúcares, álcool, e na pesquisa de literatura, a gente identificou que os carboidratos, eles atuam mais como osmorreguladores, o que significa dizer que eles atuam mais como a indução aí da continuidade de um potencial hídrico na planta. Porque trazendo para o estresse salino, devido à condição do solo ser presente em maior quantidade o estresse salino, ele reduz o potencial hídrico desse ambiente e, consequentemente, dificulta o processo de absorção de água pela planta. Então, a planta ela começa a armazenar muitos metabólitos, como açúcares, justamente para
reduzir ainda mais o potencial dissoluto dessa planta, a fim de que o potencial, potencial hídrico da planta ele permaneça menor do que a do solo, para se garantir com que aquela diferença de potencial hídrico do maior para o menor seja permanecida e aí a planta consiga absorver essa água. Mas, basicamente, os açúcares eles vão ser primordiais, no caso, numa condição de estresse, primariamente, osmorregulação e, em um segundo momento, o fornecimento de esqueletos de carbono para justamente garantir a manutenção da atividade celular. Tá? Seriam isso. Muito obrigado pela resposta. Nada. Bom, no mais, sem perguntas no chat, Ana Rita. Natália acabou de levantar a mão. Pode falar, Natália. Olá, boa noite. Parabéns, Gesimiel, né, pela apresentação. Eu vou levar um pouquinho para o lado que a professora Ana Rita perguntou. Quando a gente fala de me deixa, essa palavra é horrível. Epigenética nessa memória é uma coisa que ela guarda por um determinado período de tempo. A gente guarda na memória, como se a gente fosse uma planta, a gente guarda na memória, e ali a gente vai vendo se a gente se adapta, se não, se há um processo da gente vai perdendo com o tempo, ou se a gente mantém aquele processo. A professora Ana Rita falou de uma planta bem lá na frente. Eu queria saber assim, no caso, se eu fizer isso com uma planta que foi enxertada, a minha perca não seria maior? A perca dessas modificações. Isso. Se você tem uma planta enxertada, você enxerta com outra e você a assim, marca. Porque no caso a gente teria dois estresses diferentes. A gente tem a planta, vamos lá, cavalo e cavaleiro. Eu tenho uma planta que já sofreu um estresse, as duas plantas sofreram estresses diferentes. Tá. Uma por ter sido, foi cortada para ter a enxertia da outra. Só que elas, vamos dizer que elas têm ambientes diferentes. Vamos dizer, uma manga. Eu tenho uma manga que eu trouxe lá de Recife e tem uma que foi daqui de Petrolina. Elas sofreram estresses diferentes até por questão de clima. Nessa questão, não teria uma perca maior dessa memória? Sim, teria, possivelmente. Porém, aonde ela vai se desenvolver, ela vai adquirir outros tipos de modificação, tá? Então, ela sempre vai regular de acordo com o ambiente novo a qual ela vai estar sendo inserida. Então, ela sempre vai buscar o seu equilíbrio, entendeu? Ela sempre vai querer modificações que a favoreçam. Tá bom? Então, no caso, ela renova a memória, ela guarda um pouco, mas renova para outra parte. Isso, ela sempre vai modular. Como eu falei, o DNA ele vai ser dinâmico no tempo e no espaço onde ela vai estar sendo inserida. Entendi. Muito obrigada. Nada. Bom, Gesimiel, excelente. Elson? É só uma pergunta para o João, rapidinho. Pode fazer. Gesimiel, você falou dos transportadores de sódio. Eu gostaria de saber se, ao se induzir o estresse, especificamente o salino, né, que você comentou, as células elas aumentariam a quantidade de transportadores de sódio, ou o sódio seria absorvido em maior quantidade nesses mesmos transportadores? Será que dá para saber? Pronto. Isso vai variar muito de acordo com a variedade e de acordo com a espécie. Porque tem espécies que existem genes que vão aí regular esses transportadores. Em contrapartida, existem outras espécies e outras variedades que não vão condicionar genes específicos a esses transportadores. Vai variar muito aí essa modulação, esse tipo de resposta, a depender da constituição genética do indivíduo. Mas, havendo o indivíduo essa informação de codificação, como falei, o estresse salino vai induzir a produção aí de fatores de transcrição que vão se ligar a esses genes que vão gerar um tipo de resposta benéfica para a planta. No caso, aí o elemento transportador de sódio, tá? Seria basicamente isso. Certo, obrigado. Nada. Só uma curiosidade. Eles têm algum tipo de efeito na endogamia? Endogamia. Olha, assim, pelo que eu vi, é muito mais relacionado
ao ambiente. A endogamia ela seria muito mais relacionada à própria similaridade genética dos indivíduos que vão gerar a descendência. Não seria tão condicionado ao fator ambiental que induzisse uma modificação epigenética. Então, basicamente, ele se enquadraria mais em heterozigose, né? Isso. Tá certo, então. Só fiquei curioso. Muito interessante sua explanação. Adorei, amei, porque eu gosto muito dessa área aí. Muito bom. Parabéns, viu? Excelente. Foi uma lição maravilhosa. Obrigado. Bom, creio que não tem mais manifestação de ninguém. O chat aqui já encerrou as perguntas. Isaías, levantou a mão. Desculpa, João. Sem problema. Ismiel, eu não vim fazer uma pergunta, vim só dar um agradecimento. Eu estou tendo que estudar umas coisas relacionadas à parte de genética para tolerância de estresse. E vou ser bem sincero, eu tinha me esquecido o quanto é gostoso estar estudando esse assunto. Durante a graduação tive que fazer alguns seminários relacionados a essa parte. E eu me lembro o quanto era gostoso, só que eu acho que de tanto estar inserido nesse ramo agrícola, com todas essas partes mais tecnificadas, com um conhecimento um pouco meio que vago nas explicações e uma coisa mais superficial, acaba que eu tinha perdido esse apreço. Muito obrigado pelas explicações, deu para dar uma clareada e uma esclarecida em tudo que eu já tinha aprendido e, de forma muito mais didática, aprendi bastante coisa nova. Muito obrigado. Que bom. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui explicando esse assunto, que eu também gosto muito, porque eu acredito muito que a vida ela vai estar alicerçada e vai estar informatizada em nós mesmos, que é representado pelo DNA. E o DNA, assim, existe muitos de lacunas que precisam aí ser esclarecidas, e não tanto só para nós, mas também aos vegetais, que vão permitir a gente entendendo melhor a gente se adaptar às condições futuras e garantir um meio agrícola produtivo e condições de vida bom para todos nós, dentro de um ecossistema saudável. É isso.